Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar-vos como é que eu vou organizar todas as carnes que eu comprei e que eu vos mostrei no vídeo anterior. Eu prometi-vos isso e decidi fazer um vídeo diferente. Então, fiz uma listinha de várias coisas que eu queria fazer, também para poder comprar todos os ingredientes necessários. Eu vou fazer algumas coisas hoje, não vou terminar tudo. Primeiro porque já é tarde, eu fui às compras. Eu gravei o vídeo das compras, eu depois arrumei-as, já é um bocadinho tarde para conseguir fazer tudo, mas também porque eu quero que as carnes fiquem a marinar no frigorífico até amanhã, porque assim o tempero entra melhor e fica tudo muito mais saboroso. Pronto, eu tenho a listinha feita na minha agenda e vou mostrar-vos já o que é que vamos preparar aqui neste vídeo. Então, gente, eu já arrumei as minhas compras, como vos mostrei no vídeo anterior. E agora vou tratar então das carnes e assim. Eu fiz aqui uma pequena lista das coisas que eu quero fazer. Eu quero preparar nuggets de frango para congelar, empadas, porque eu tenho uma caixa com sobras de frango assado e quero usar para fazer empadas. Quero fazer umas espetadas mistas de frango com lombinho de porco. Vou fazer panados de porco e iogurtes caseiros. Então eu já tenho aqui várias coisas. Tenho aqui as carnes, vinho para temperar. Tenho aqui as carnes todas são para cortar, os meus temperos e vou começar a fazer isto. Eu não vou conseguir fazer tudo hoje, mas pelo menos partir todas as carnes, temperar os panados, picar o peito de frango para os nuggets. Quero fazer isso tudo hoje. A massa para as empadas, tudo. Já comecei a preparar os meus iogurtes. Ai, desculpem, estava-vos a mostrar o armário. Já comecei a preparar os meus iogurtes e eles já estão aqui a fermentar dentro da minha panela. Eu não vos mostrei porque é a primeira vez que eu vou experimentar. Estão a ver? Ela tem aqui o menu para iogurte. É a primeira vez que eu estou a fazer aqui e então eu quero experimentar e depois, se correr bem, mostro-vos num vídeo qualquer ou até num vlog, quando voltar a fazer, mostro-vos. Mas pronto, esta é a panela elétrica que eu tenho, que faço muitas vezes arroz aqui e então ela, como tem aquele menu, eu decidi experimentar. Bem, vou começar a trabalhar. Tenho muita coisa para fazer e então vou começar, vou gravar e vou mostrar-vos estas coisinhas todas de organização, de refeições, para congelar e para nos ajudar no nosso dia-a-dia. Comecei por cortar um chouriço em rodelas que será para utilizar nas espetadas. Eu gosto de lhe tirar a pele para ela não ficar ali agarrada às fatias e depois cortei umas fatias grossinhas assim com meio centímetro talvez de altura. Depois do chouriço, decidi cortar o lombinho de porco também para espetadas. Primeiro cortei-o em pequenos medalhões e depois cortei em cubos. Não os cortei assim muito pequenos, que é para fazer umas espetadas bem jeitosinhas. Coloquei a carne toda numa taça e depois temperei. Os temperos foi uma coisa muito normal, temperei com sal, também com pimenta. Decidi fazer uma espécie de adivinha de alho. Então coloquei o sal, a pimenta, temperei com uma folhinha de louro também, que eu gosto de cortar em pedacinhos pequeninos para passar mais sabor para a carne. E depois juntei pasta de alho. Vocês podem fazer com alho picado. Reguei com um vinho branco e deixei-a descansar e a marinar para que a carne ficasse com muito sabor. A seguir, ainda com a carne de porco, estive a fatiar o lombo que comprei para fazer panados. E como eu comprei os pedaços inteiros, tive que os fatiar em casa, mas vocês podem pedir para fatiar no talho. Há um vídeo aqui no canal onde eu ensino a fazer panados e vocês podem ver lá o pormenor. Mas eu, depois de cortar a carne, batia para ela ficar mais fininha. E temperei com sal, com pimenta, com alhos picados. No caso, eu usei a minha pasta de alho. E vou também colocar sumo de limão. São aqueles temperos que eu gosto de pôr nos panados, que acho que ficam absolutamente deliciosos. Gosto de pôr bastante sumo de limão, porque dá-lhe um sabor maravilhoso. A carne do porco estava toda cortada e eu passei então para o frango. Estive a arranjar as pernas de frango que comprei. Tirei os ossos todos das costas e dividi em pernas e coxas para pôr em sacos separados. Depois disso, passei então para o peito de frango. Aproveitei para cortar as partes mais altas em cubinhos, também para as espetadas.
Eu cortei mais ou menos 16 cubos de frango, porque eu estava a pensar em fazer umas 8 a 10 espetadas. Então pus uns 16, 18 cubinhos. As partes mais fininhas do frango e também aquele filetezinho que vem mais desfeito, eu pus de lado porque a minha ideia era picar para nuggets. Então eu pesei 1 kg dessas partes mais finas e dos filetes que vêm assim mais soltinhos para os nuggets. Como vocês podem ver aqui na imagem, eu estou a pesar para fazer exatamente 1 kg de carne. Queria fazer uma quantidade de nuggets que fosse jeitoso. Com os restantes peitos de frango que me sobraram, eu decidi abri-los, assim tipo borboleta ou em livro, para ficarem mais fininhos e congelá-los já assim. Desta forma dá para fazer diversas coisas, dá para rechear, dá para depois cortar em tirinhas para strogonoff, o que eu quiser fazer. Temperei os cubos de frango para as espetadas com sal, com alho picado e com pimenta e, claro, com o sumo de limão, que fica absolutamente maravilhoso. Eu acho que nada combina melhor do que frango e limão. Depois das carnes todas temperadas, passei para a massa das empadas. Na taça do meu processador eu coloquei 500 gramas de farinha, juntei 90 gramas de manteiga, temperei com sal. Eu vou fazer esta massa no processador, mas vocês, se quiserem, podem fazê-la à mão, como vos der mais jeito. Se vocês não tiverem processador, podem obviamente amassar à mão. Juntei ainda 2 ovos e depois, com o processador em funcionamento, acrescentei a água, que são 70 gramas de água morna. É só isto, a massa é super simples de fazer e fica muito, muito, muito saborosa. No processador é muito rápido, aquilo são uns segundinhos a processar e a massa fica toda pronta. Ela, quando sai, ainda não está em bola, ainda está assim um pouquinho esfarelada, mas basta apertá-la e ela liga completamente. Por isso, não se assustem se a vossa massa sair assim em gruminhos. Ela basta apertar um bocadinho e fica super lisinha. Aquilo que eu faço, normalmente eu utilizo imediatamente esta massa, mas desta vez eu decidi embrulhá-la em película aderente e colocá-la no frigorífico, porque iria só usar no dia seguinte. Por isso, se vocês quiserem utilizá-la imediatamente, podem, ela não precisa de descansar. Também no meu processador eu decidi fazer então os totes de couve-flor. Eu tinha mais ou menos uma couve-flor grande cozida a vapor. Eu coloquei-a no processador para ela virar um purezinho. A minha ideia era essa, que ela ficasse bem processada para ficar uma espécie de puré de couve-flor. Mas, como a couve-flor tem muita água, aquilo que eu fiz foi, depois dela ter virado um puré, coloquei-a sobre um pano para conseguir retirar a água. E vocês vão ver que vai sair mesmo muita água que nós precisamos de descartar para conseguirmos uma massa mais sequinha e assim, quando vai ao forno, fica mais crocante, porque senão pode ter uma tendência para se desfazer um pouquinho mais. Com a minha couve-flor já bem espremida, eu coloquei-a numa taça, temperei com sal, porque eu cozi sem sal, cozi ao vapor. Temperei também com um pouquinho de pimenta. Depois juntei um ovo, coloquei meia chávena de pão ralado para dar liga. O ovo e o pão ralado vão dar aqui uma liga. E acrescentei uma chávena de queijo ralado, usei queijo grana padano. Envolvi muito bem. Depois juntei uma chávena de queijo mussarela, também ralado. E para finalizar, decidi colocar algumas ervas frescas, que eu acho que lhe deu um toque muito bom. E então piquei assim grosseiramente um pequeno ramo de salsa, que ficou maravilhoso aqui. Depois de tudo bem misturado, só temos que moldar os nossos totes. E então eu fiz assim uma espécie de croquetes, que dispus num tabuleiro forrado com película aderente para colocar no congelador. Elas saem do congelador diretamente para o forno, é só borrifar com um pouquinho de azeite e deixar ficar lá até estarem douradinhos.
Ainda no processador, é verdade, vamos triturar a carne de frango para os nuggets. Triturem-na muito bem para ficarmos com uma pastinha. E depois eu temperei o normal com sal, com pimenta, com sumo de limão. Mas aqui, em vez de usar alho picado, eu resolvi usar alho em pó, para não ficar com aqueles pedaços do alho pelo meio dos nuggets. Acho que resulta melhor assim. Eu temperei metade da carne de uma vez, depois juntei a outra metade e voltei a repetir os temperos. E no final então reguei com o tal sumo de 2 limões para ficarem uns nuggets bem saborosos. Vocês já sabem, eu adoro sumo de limão nestas coisas. Vocês misturem muito bem e deixem que a vossa carne fique bem saborosa. Faltava-me fazer o recheio para as empadas. Então eu refoguei uma cebola picadinha com um fio de azeite e juntei alho picado também. Depois de refogado, acrescentei uma colher de sopa de farinha, misturei bem para a farinha começar a cozinhar e vou dissolver com caldo. Eu estou a usar caldo de frango caseiro, que já mencionei aqui no canal. E estou a usar cerca de 250 ml de caldo. Isto tudo vai depender, obviamente, da quantidade de carne que vocês têm, por isso convém vocês irem fazendo e, se for necessário, acrescentam caldo para molharem melhor o vosso recheio. Eu juntei então as sobras de frango assado que eu tinha. Eu tinha mais ou menos peito de 2 frangos aqui. Ele não estava bem desfiado, mas eu acrescentei à panela e depois, conforme se vai mexendo, ele vai desfazendo e vai ficando bem desfiadinho. Para dar mais sabor, eu triturei um chouricinho de carne no meu mini processador e juntei então ao frango para o recheio das empadas. Acho que o chouriço fica muito bem aqui, mas vocês não precisam de pôr, se não gostarem, deixem só o frango. Não se esqueçam de retificar os temperos. O meu caldo estava temperado, o meu frango também, o chouriço ainda deu mais sabor, mas vocês retifiquem os temperos antes de desligar. E depois coloquem numa caixa hermética para deixar arrefecer e guardar no frigorífico, porque no dia seguinte é que vamos fazer as empadas. Bem, eu já fiz tudo o que eu precisava de fazer para hoje e foi muita coisa. Agora vou mostrar-vos então o resultado final do trabalho de hoje, sendo que continuamos amanhã e que obviamente eu vou gravar e vou juntar aqui. Mas vou mostrar-vos já então aqui tudo o que ficou pronto, o que vai para o congelador, o que vai ficar a marinar no frigorífico e depois amanhã então continuo. Tenho aqui a minha cábula que depois fui alterando aqui ao longo do tempo. Eu tinha posto nuggets de frango, empadas de frango, espetadas mistas, panados de porco, os iogurtes que não vos mostrei porque estão ali na estufinha. E depois acrescentei uns totes de couve-flor. Totes de couve-flor é tipo uns bolinhos de couve-flor que se leva ao forno e ficam crocantes. Eu acho que o normal é ser de batata, mas eu uma vez vi um vídeo dos Estados Unidos, uma americana, a fazer com couve-flor e fiquei muito interessada. Como tinha ali muita couve-flor cozida, que tinha cozido ontem a vapor, então eu decidi fazer. Depois então eu tenho aqui o que tinha que fazer para as empadas, que era fazer o recheio, a massa, montar, para os panados, temperar, empanar, enfim. Mas vou então mostrar-vos, por exemplo, dos nuggets, está aqui a carne, piquei-a e temperei, vou pôr no frigorífico, vai ficar e amanhã é só moldar e empanar. Para as empadas eu fiz a massa, mostrei-vos. Esta massa normalmente não precisa descansar, mas desta vez vai ficar no frigorífico, que assim já está pronta. Fiz agora mesmo o recheio que vai arrefecer para amanhã montar as nossas empadas. Para as espetadas tenho aqui cubos de frango temperado, tenho cubos de porco, de lombinho de porco também temperado e tenho ali rodelinhas de chouriço, depois é só cortar ali uns bocadinhos de pimento e montar. Tenho os bifinhos de porco para os panados, também estão temperados, prontos a serem empanados. Piquei um raminho de salsa para não deixar estragar. Aquelas são as totes de couve-flor que já vão para o congelador. E depois aqui tenho a carne que arranjei. Aqui tem 2 pernas de frango e 2 coxas. Aqui tem
325 gramas de cubos de porco, que foi aquelas coisinhas que ia sobrando dos panados, aqueles pedacinhos que iam sobrando, que não dava para fazer panados, então eu cortei e pus em cubinhos. Tenho aqui os ossos do frango, para depois fazer caldo mais para a frente. Tenho 6 pernas aqui neste saco, 6 coxas naquele e 3 saquinhos ainda com bifinhos de frango. Pronto, vou congelar e continuamos então amanhã. Eu estiquei a massa das empadas, eu comecei por esticar metade de cada vez, acho que é melhor, e deixei assim com 3 a 4 mm de espessura, 3 mm, acho que é preferível. Cortei em círculos que desse o diâmetro para forrar as formas que eu escolhi, que são umas forminhas de muffins, e forrei então todas as formas. Forrei-as assim muito bem. Estas que são de alumínio de usar e deitar fora, eu não untei. As formas normais untei-as com um pouquinho de manteiga. Forrei também 4 forminhas de tarteletes que são maiores, mas era o que eu tinha, porque só tinha 12 daquelas de muffins, então tive que improvisar. Depois coloquei colheradas de recheio em todas as formas. Sejam generosos, coloquem assim uma boa quantidade de recheio para as empadas ficarem maravilhosas. Eu estiquei também mais um bocado de massa e cortei umas rodelinhas mais pequeninas para fazermos as tampas. E é muito simples, eu não tenho muito jeito para fazer isto, é mesmo só colocar a tampinha e tentar dobrar as duas beirinhas para ficar bem fechado e bem seladinho. Eu fiz isso em todas as empadas, nas grandes, nas pequenas, tal e qual como vos mostro na imagem. Cortei então a rodelinha de massa, coloquei por cima, calquei bem e depois virei as duas beirinhas para selar e fechar as minhas empadas. E é assim, estava tudo pronto. Decidi pincelar já com ovo batido, gema de ovo com um pouquinho de água, pincelei-as e estavam prontas para ir ao congelador. Elas depois assim saem diretamente do congelador para o forno e ficam uma delícia. Montei também as minhas espetadas e fui intercalando pedaços de pimento com cubinhos de porco, cubinhos de frango e uma rodelinha de chouriço. Eu consegui fazer 10 espetadas no total. 2 delas acho que não tinham carne de frango, mas mesmo assim eu decidi então fazer só com o porco, com o chouriço e com os pimentos para ficar tudo gasto. Os panados, existe então um vídeo aqui onde eu vos explico ao pormenor, mas o que eu fiz foi passar por ovo batido, passei os panados então por ovo e coloquei numa mistura de pão ralado. E eu tenho pão ralado temperado, eu gosto de o temperar com alho em pó, com um pouquinho de sal e também com ervas desidratadas, no caso foi salsa seca. Eu gosto de passar muito bem por essa mistura e colocar num tabuleiro forrado com película aderente para assim ir ao congelador e serem fáceis de descolar. Mas já sabem, vejam o vídeo e se tiverem dúvidas deixem ficar nos comentários porque eu estou cá para vos ajudar no que puder. Em relação aos nuggets de frango, aquilo que eu gosto de fazer é de primeiro dividir a carne. Eu faço nuggets entre os 35 e as 30 gramas, não mais do que isso. Então eu peso todos os meus nuggets, moldo as bolinhas, depois passo também por ovo batido e coloco numa mistura de pão ralado. A mistura é exatamente a mesma que eu usei para os panados, que eu acho que fica muito saboroso. Então o que eu fiz foi passar 6 nuggets de cada vez pela mistura do ovo batido. Eu digo mistura de ovo porque para além do ovo tem também um pouquinho de água para ficar assim mais fluido. E depois com os meus nuggets então na mistura de pão ralado, aquilo que eu faço é vou apertando para eles ganharem forma e vou moldando para ficarem assim uma espécie de bolachinhas. E coloco num tabuleiro também forrado com película aderente para ser mais fácil de congelar assim em tabuleiro e depois com a película é muito mais fácil de descolar e de guardarmos em sacos de congelação. Maltinha, eu acabei agora tudo aquilo que estava na minha lista, já está tudo dentro do congelador para ficar bem firme e depois guardar em sacos de congelação e ir comendo ao longo das próximas semanas. Quero dar-vos assim um update daquilo que eu consegui fazer.
Comecei o vídeo a mostrar-vos a cortar as carnes, a colocar aquilo que era para congelar cru dentro de sacos de congelação, mostrei-vos também a temperar tudo aquilo que íamos fazer, fizemos a massa das empadas, enfim, tudo isso. Depois, o que é que eu vos quero dizer mais? Mesmo a nível de quantidades, então, com aquele recheio de frango e com a massa das empadas que foi de 500 gramas de farinha, eu fiz 12 empadas de tamanho, que para mim é um tamanho normal, naquelas forminhas de muffins, fiz 12. Fiz mais 4 grandes, que foi naquelas formas que eu tenho individuais de tarteletes, são bem mais largas, baixinhas é verdade, mas mais larguinhas, fiz 4 dessas. Ainda tinha massa, fiz 12 em formato de empanadas, tudo sempre com o mesmo recheio, ok? E como ainda tinha recheio de frango e não queria congelá-lo, fui buscar uma das massas folhadas que eu tinha refrigeradas no frigorífico e fiz um folhado. Então, aquele recheio de frango rendeu imenso, fizemos 12 empadas pequenas de tamanho de muffin, fizemos 4 empadas maiorzinhas, 12 empanadas e um folhado. Depois, com o lombo de porco, eu fiz 16 panados, que também é uma quantidade muito, muito boa. Fiz 10 espetadas e com 1 kg de peito de frango picado, mais ou menos 1 kg, eu fiz 33 nuggets com cerca de 30 a 35 gramas cada um. O que é também uma quantidade incrível, tenho o meu congelador super recheado e pronto. Vocês podem achar que isto é muito trabalho e de facto não vamos estar aqui a dizer que não, foi muito trabalhoso. O meu conselho é que se vocês não têm assim tempo durante a semana, escolham fazer uma ou 2 coisas no fim de semana, começam no sábado, temperam tudo e depois no domingo de manhã terminam, por exemplo, ou começam no sábado de manhã e terminam mais para o final do dia. Por exemplo, vocês num fim de semana podem fazer nuggets, no outro fim de semana podem fazer panados, no outro podem fazer almôndegas e hambúrgueres. Enfim, há muita coisa que vocês podem se organizar, muitas maneiras diferentes, não precisam de fazer tudo no mesmo dia e tudo junto. Aqui no canal existem vídeos específicos para grande parte das coisas que eu mostrei neste vídeo, como os panados e os nuggets, e os links para esses vídeos onde vocês podem ver ao pormenor como é que eu faço vão ficar na caixa de descrição deste vídeo. Alguns também vão passar aqui nos cards em cima ao longo deste vídeo, portanto vocês podem ir ver, porque eu aqui tentei resumir ao máximo para não ficar um vídeo assim muito, muito longo. Mais coisinhas, eu super recomendo que vocês façam isto, que vocês façam estas preparações e tenham no vosso congelador, porque primeiro é muito mais saudável do que as de compra. Se vocês forem ver os ingredientes dos nuggets, compram congelados, dos hambúrgueres, das almôndegas, comprar panados, por exemplo, nos estádios, normalmente é muito mais caro. Portanto, é mais saudável, é mais económico, vocês escolhem aquilo que querem colocar, fazem ao vosso gosto, com os sabores que vocês preferem, por isso são vantagens. Eu super indico que vocês façam. E pronto pessoal, acho que é isto. O vídeo já deve de ir longo, já deve de ir assim numa autêntica maratona, mas eu quis mostrar-vos muito este mês a organizar assim estas comidinhas de congelador, para vocês ficarem com uma ideia. E pronto, está tudo. Espero que tenham gostado deste vídeo, que me deixem ficar o vosso like. Se são novos aqui no canal, não se esqueçam de subscrever, de ativar o sininho e se quiserem mais vídeos deste género, já sabem, deixem nos comentários. Também se tiverem dúvidas, podem colocar nos comentários. E fiquem bem, até ao próximo vídeo. Um beijinho, tchau!